Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do Comentando Teorias, que é aquele quadro que basicamente vocês mandam suas teorias favoritas e eu reajo a elas, né? Eu comento sobre elas. Então se você já curte esse quadro aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito, tá, gente? Tem uma galera aí que assiste o vídeo sem deixar o like, então por favor, vai. Eu vou esperar você deixar o seu like, vai. Pronto? Então tá bom, agora dá pra começar o vídeo. E pra você participar do próximo Comentando Teorias, basta ficar de olho nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu sempre coloco uma postagem lá pro pessoal comentar as suas teorias, e aí elas são selecionadas aqui pro vídeo. E é claro, sempre bom lembrar que caso a sua teoria não esteja no vídeo aqui de hoje, não é nada pessoal com você, é que são muitas teorias mesmo, e às vezes o pessoal comenta a teoria que eu já falei aqui no vídeo. Gente, eu tenho mais de 200 vídeos de Stranger Things aqui no canal, então com certeza tem alguns temas que eu já falei, né? E aí eu quero tentar falar de coisas novas aqui. Sem mais delongas, vamos começar essa edição de Comentando Teorias. Roda a vinheta. Cauã Rosas. Miss, você acha que é possível alguém nessa temporada começar a se teletransportar para o mundo invertido sem precisar de portal? Como o Will na segunda temporada? Olha, eu não tinha parado pra pensar nisso, Cauã. Eu acredito que pode ser uma possibilidade pro próprio Will. Pra quem não sabe, o Cauã tá se referindo aqui àqueles acidentes, né? Aquelas crises que o Will tinha na segunda temporada devido a um transtorno pós-traumático, né? Então ele ficava indo e vindo do mundo invertido. E eu acho que isso pode ser uma possibilidade para o Will. Eu não acho que vai começar a acontecer aleatoriamente com algumas pessoas. Mas talvez quem tiver mais próximo das fendas possa sofrer disso, né? Se a gente for parar pra pensar assim, talvez isso aconteça com algumas pessoas, mas se eu fosse a roteirista, eu ia colocar pra acontecer ou com o Will ou com a Max, ou quem sabe com os dois. D. Guedes. Oi, Miss, tudo bem? Tudo bem, daí e você, como é que vai? Não sei se é bem uma teoria, mas uma dúvida mesmo. Você acha que a Kali vai voltar depois de ver esse teaser? Eu recebi essa pergunta muitas vezes, principalmente depois dos materiais promocionais de Stranger Things. E sim, gente, eu continuo achando que a Kali vai fazer uma ponta, né? Vai fazer uma participação. Antes eu achava que a participação dela ia ser maior, agora eu tô começando a achar que vai ser só uma pontinha. Nem que seja apenas uma menção, mas eu tô realmente acreditando que vai ser uma ponta. Eles vão fazer ela participar de alguma coisa. E essa questão dela não aparecer nos teaser, não aparecer no material promocional, pra mim é esperado, gente, porque você não revela esse tipo de coisa. Eu sempre pego ali como comparativo a segunda temporada da série, que a Kali não apareceu no trailer, não apareceu no teaser, ela não apareceu nem nas fotos de gravação. Os paparazzis estavam lá o tempo todo, ninguém conseguiu pegar a Kali em nenhum momento. E aí chega lá, a primeira cena da segunda temporada tem a Kali. Então assim, pra mim é muito simples. Quando Stranger Things quer esconder as coisas, eles conseguem. Agora, quando eles não querem, quando é um assunto assim que pra eles não é relevante, eles revelam mesmo. Como, por exemplo, a Eleven ser levada pra um laboratório na quarta temporada. Isso foi um negócio que, dane-se, eles estavam gravando mesmo, o paparazzi tava pegando e pronto. Mas agora, a Kali, eu não acho que eles revelariam, gente. Assim como eles não revelariam possíveis participações especiais de personagens que já morreram. Porque eu acredito, por exemplo, que vai ter um monte de flashback pra homenagear a história de Stranger Things. Então eu acho que em algum momento vai mostrar a Barbie, o Bob, o Ed, toda essa galera que morreu deve aparecer ali num flashback ou outro. Mas isso não vai mostrar pra gente, paparazzi não vai pegar isso. Porque é uma homenagem da série pra gente, então é pra ser uma surpresa, entende? Então sim, eu acredito que a Kali deve aparecer ali em algum momento na quinta temporada, e que é normal ela não aparecer em nenhum material promocional mesmo. Honey Bay. Minha teoria é de que o Will vai se sacrificar no final de tudo, talvez por perceber que o Vecna e o mundo invertido só vão acabar se ele também morrer. Tipo o Harry, quando descobriu que era uma Horcrux não planejada do Voldemort. Assim como o amor de uma mãe o salvou, o amor da Joyce vai salvar o Will, e ele não vai morrer de fato, mas tentar se sacrificar, sim. Olha, eu acho isso uma possibilidade, né? Eu já tava preparadíssima aqui pra falar que eu não acho que nenhum protagonista vá morrer, mas essa pessoa mesmo já comentou aqui que o Will vai tentar se sacrificar, mas não vai conseguir. E isso sim eu acho uma possibilidade maior. Eu acho que tanto o Will quanto a Eleven são personagens que podem tentar se sacrificar sem sucesso. Seja porque alguém vai impedir, seja porque não vai ser tão intenso assim o ataque do Vecna contra aquela pessoa. Seja o que for, essa galera vai sobreviver. Todo mundo vai sobreviver. Eu acharia bem legal essa questão do Will tentar fazer um sacrifício. Eu acho que deixaria a série bem forte. E pra mim faz pleno sentido a Joyce estar perto ali dele, né? Então talvez ela apresente um impedimento a isso? Pode ser. Eu
acharia uma referência legal a Harry Potter. Thiago Zamit. O Thiago é membro aqui do Plantão Geek, inclusive. Caso você queira ser membro e ter acesso a benefícios exclusivos, é só você clicar no botão aí embaixo de Seja Membro. Ou então, se você não achar o botão, tem aí no link da descrição, tá? O Thiago disse o seguinte: mesmo não sendo um personagem recorrente, a volta do Mr. Clark terá um peso importante. Trazer às claras, do ponto de vista científico, um entendimento sobre o funcionamento do mundo invertido e da dimensão X, fazendo paralelo com a cena de A Pulga e o Acrobata. Essa cena acontece na primeira temporada, é o Mr. Clark, que é o professor ali das crianças, que mostra pro telespectador como é que funciona o mundo invertido, né? Ele fala tudo isso teoricamente, mas a gente sabe quando tá assistindo aquela cena que ele tá fazendo uma explicação real. E eu acredito que isso é super possível, tá, Thiago? Eu tô esperando mesmo esse tipo de coisa do Mr. Clark. Toda temporada que ele participa, ele oferece alguma explicação científica. Então eu acredito que na quinta temporada possa ter um pouco disso também. Matt 2. Você acha que teremos mais algum grande plot twist? Como tivemos na quarta temporada, como por exemplo ser o Vecna que manipulava o Devorador de Mentes o tempo todo? Olha, Matt, eu acho super possível, principalmente porque você tem que associar o Vecna a acontecimentos anteriores de Stranger Things. Então assim, aonde que o Vecna tava o tempo todo durante a primeira, a segunda e a terceira temporada? Você vai ter que vincular a história dele em algum momento dessas temporadas, então eu acho que isso vai ser usado como plot twist. E antes que alguém me pergunte aí, eu não acho que foi o Vecna que pegou o Will da primeira temporada. Ali foi um Demogorgon mesmo. Mas eu acho que você pode ter alguma participação do Vecna durante a estadia do Will no mundo invertido lá na primeira temporada. Eu não sei, eles podem revelar coisas que antes não foi mostrada pra gente. Inclusive, eu tô apostando que Stranger Things vai fazer uma espécie de retcon. Pra quem não sabe, retcon é um termo utilizado aí, né, tanto no cinema quanto na literatura, quando basicamente você pega um evento anterior, um evento que já foi mostrado pra audiência, e dá um novo significado pra ele. Às vezes esse novo significado é uma coisa que faz pleno sentido, mas às vezes tem produção que escorrega nisso e dá um significado nada a ver. Eu acredito que Stranger Things vai fazer uma coisa bem pensada. Eles vão dar retcon em coisas que dá pra você oferecer um retcon. Então, com certeza, eu espero esse tipo de plot twist aí. Qual que é a participação do Vecna nas temporadas anteriores? Esse vai ser o plot twist. Mota, você acha que a Eleven vai ter mais poderes do que ela teve, além da habilidade de voar? Não, eu não acho que a Eleven vai desenvolver novos poderes, até porque eu acharia um pouco zoado, né? Se chega na última batalha, assim, nos últimos momentos, e do nada a Eleven tem um poder novo que ajuda especificamente naquele momento, naquela batalha. Eu acho uma forçação de barra. Então, eu prefiro acreditar que a Eleven vai treinar muito os poderes que ela tem, vai desenvolver habilidades que ela sabia que ela podia fazer antes, como, por exemplo, voar. Ela já voou antes, lá na segunda temporada. Então, pelo teaser, a gente vê que ela tá aprendendo a fazer isso sem um esforço muito grande, né? Sem você precisar ficar na frente de um portal gigante fazendo um grande esforço. Então, pra mim, essa ideia é melhor, né? De realmente mostrar a personagem treinando pra poder enfrentar um grande desafio, ao invés de simplesmente desenvolver um novo poder pra ela. Ellen. Já ouvi falar por aí que teremos o Ed novamente na quinta temporada. Provavelmente algum flashback. O que acha disso? Eu, sem querer, acabei respondendo essa pergunta, né, numa outra pergunta aí que eu tava comentando. Sim, eu acredito que a gente vai ter flashback do Ed, sim. E não somente dele. Vai ter flashback de todo mundo que já morreu em Stranger Things, certeza. Murilo. Não é bem uma teoria, mas eu quero uma opinião da sua parte. Como você acha que a Eleven vai ser desenvolvida na quinta temporada em relação ao Mike? Agora esse é o momento que qualquer pessoa que gosta de Mike e Eleven vai começar a prestar atenção no vídeo. Então, gente, ao meu ver, o relacionamento de Mike e Eleven vai passar por todas as evoluções de um relacionamento. Porque a pessoa gostando ou não, Eleven e Mike foi colocado como o casal principal da série, o casal protagonista. E você tem uma história de maturação, né, uma trama de maturação muito evidente com esses personagens. São pessoas que estão aprendendo a conviver juntas e escolhendo conviver juntas. Isso é o mais importante. Gente, pra mim uma cena que foi fundamental pra esse casal foi aquela briga que aconteceu na quarta temporada ali no quarto da Eleven na Califórnia. Aquela cena pra mim é uma das melhores cenas de Mike e Eleven que tem. Porque justamente coloca ali em pauta a sensação de pertencimento da Eleven, a compreensão do Mike daquele momento. Porque um casal de verdade, né, um casal que é descrito na produção que for, seja livro, seja série, qualquer coisa, ele vai brigar em algum momento, ele tem que passar por término em algum momento, justamente pra você mostrar o quanto isso abala o personagem e o que ele vai escolher. Mike e Eleven constantemente escolhem um ao outro. Eles sempre se reencontram.
encontram, eles se separam, mas eles lutam pra se reencontrar. Isso é uma escolha que vem dos personagens. Narrativamente, isso sempre mostra que esses personagens vão se priorizar. Ou seja, que num futuro não tão distante, eles querem ficar juntos, eles querem ser uma coisa só. Então eu acho que em questões de desenvolvimento, Mike e Eleven vai passar por todas as evoluções possíveis, né? Eu sei que muita gente pode achar uma pauta delicada eu comentar do amadurecimento da relação desses personagens, e eu falo amadurecimento num sentido assim, de eles experienciarem todas as coisas que um casal experiencia. Isso envolve cenas um pouco mais íntimas, né? Vamos colocar dessa forma, pra deixar aqui family friendly. Já recebi perguntas sobre isso, e sim, eu acredito que na quinta temporada você pode ter cenas mais íntimas de Mike e Eleven, assim, na mesma proporção que teve da Nancy e do Steve na primeira temporada, até porque esses personagens vão estar na mesma idade ali da Nancy e do Steve na primeira temporada, e isso é uma coisa natural, né, gente? Não deveria ser um grande tabu. São personagens que têm um relacionamento de longa data que agora estão indo pra fase adulta. E como a gente tá falando de tramas de maturação que passam de uma fase da vida pra outra, eu acho que uma cena íntima é totalmente possível entre Mike e Eleven. Principalmente com essa jornada deles de sempre escolher um ao outro, sempre escolher aprender as coisas juntos. Isso é apresentado pela primeira vez de maneira muito inocente, como por exemplo no Snowball, onde eles aprendem a dançar juntos. Mas isso também é mostrado em diversos momentos, com diversas escolhas ao decorrer aí de 4 temporadas, que é o que a gente tem até hoje. Então eu acredito que esse relacionamento na quinta temporada vai fazer muitos paralelos à primeira temporada. Então a gente deve ter cenas mais maduras desses personagens, deve ter ali uma discussão sobre o futuro, devem ter escolhas ali muito explícitas sendo colocadas na tela, principalmente porque eles, assim como os outros personagens da trama, vão achar que estão numa situação de apocalipse. Não sabemos se a gente vai viver amanhã. Isso vai colocar todos os personagens, não somente Mike e Eleven, numa situação assim de, olha, eu preciso fazer e falar coisas que eu realmente desejo, né? Eu achei que eu ia ter tempo de falar tal coisa pra tal pessoa, eu achei que eu ia ter tempo de realizar tal sonho, talvez eu não tenha. Então o que eu posso fazer hoje? O mundo pode acabar amanhã. O que nós todos, personagens de Stranger Things, podemos fazer? O que nós podemos falar um para o outro? Isso também vai se aplicar a Mike e Eleven. Uma característica muito comum de distopia apocalíptica, inclusive, que é uma parte de enredo que Stranger Things vai explorar aí na quinta temporada. Eduardo, minha teoria favorita é que a Max vai servir como espiã na mente do Vecna. Acredito que ela vai saber mais sobre seu passado e ela pode salvar a Holly da mente do Vecna. Não a deixaram viva por nada, ela vai ajudar muito o grupo. Eu concordo plenamente, Eduardo. Realmente eu acho que a Max vai ter uma função muito maior do que a gente tá esperando. A gente já fez uma teoria inteira aqui no Plantão Geek sobre a função da Max na quinta temporada, então eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, caso tenha alguém aí que ainda não assistiu esse vídeo. Eu não sei se a Max vai salvar a Holly, mas com certeza ela vai ter acesso a alguma informação ou outra ali que deve ser útil pro grupo. Matheus, além da conexão mental, o mundo invertido tem uma conexão fisiológica, biológica com a Eleven, de modo que se eles acabarem com essa dimensão, ela perde os poderes permanentemente como consequência. Olha, tem coisas que eu concordo e tem coisas que eu discordo nessa teoria. O que eu concordo é que seria muito bacana eles armarem uma situação que a Eleven perca os poderes ali em algum momento. Apesar de reconhecer que isso seria repetitivo, né? Pra mim, eu não sei como eu me sentiria com a ideia de ter feito a Eleven perder os poderes, aí colocou ela numa jornada gigante na quarta temporada pra recuperar os poderes, e aí beleza, ela vence todo o obstáculo e perde os poderes de novo. Fica parecendo recurso de roteiro. Fica parecendo assim, tipo, olha, essa menina precisava ter os poderes só pra vencer o Vecna, depois a gente tira os poderes dela. Eu não sei como é que eu me sinto em relação a isso, mas eu também reconheço que eles podem fazer de uma forma, eles podem colocar ali no roteiro de uma forma que eu não estou conseguindo ver, né? Que eu não estou conseguindo prever. Então vai que eles fazem de uma forma que acaba sendo legal, né? Então eu fico assim, um pé meio lá e meio cá, sabe? Em relação a Eleven perder os poderes. Mas é uma possibilidade. Consigo ver como possibilidade. Agora, o que eu discordo aqui é que o mundo invertido tem uma conexão fisiológica e biológica com a Eleven. Porque eu acho que se isso tivesse acontecido, talvez o mundo invertido tivesse existido desde que ela enfrentou o Vecna, né, quando ele ainda tava naquele formato de Henry, porque ali foi uma grande descarga de poder, né, mas não, ele começou a existir só em 83, então eu não sei, faltam algumas informações referente a isso, né, referente ao próprio mundo invertido, talvez seja uma teoria possível, justamente porque falta informação, mas eu não acho que exista esse tipo de conexão tão grandiosa assim, eu só acho que a Eleven fez o mundo invertido sem querer. Porém, confesso, né, o Matheus aqui, ele fez umas teorias interessantes
interessantes, que são totalmente possíveis, e que a única coisa que falta é justamente as informações que a quinta temporada vai oferecer, né? Então, olha, vamos deixar na mesa. Totalmente possível. Denis, você acha que saber do histórico da série de não matar protagonistas tirou o peso emocional de algumas cenas? Por exemplo, a Max fugindo do Vecna ou o Steve com os morcegos? Com toda certeza. Isso é uma questão que eu vivo falando aqui no canal também, que eu falo que o problema não é você não matar protagonista. Você matar protagonistas não garante qualidade de uma série. Eu nunca falei isso e eu nunca vou falar. Você pode perfeitamente criar uma grande produção sem matar nenhum protagonista e ela ser perfeita, sabe? Em questão de roteiro. Quando eu penso nisso, por exemplo, eu sempre associo com O Senhor dos Anéis, que é uma trilogia fantástica, que, gente, você tem 9 protagonistas, 9 membros ali da Sociedade do Anel, e eles mataram um personagem que, beleza, podia matar, sabe? Não é nenhum dos grandes protagonistas. E você termina essa franquia de 3 filmes, 3 livros, essa fantasia épica, sem matar nenhum desses grandes protagonistas. E beleza, isso não é erro de roteiro pra Senhor dos Anéis. Mas o que torna a morte de protagonistas algo notável ali em Stranger Things? O problema é que eles fizeram uma ameaça gigante. Eles fizeram uma ameaça maior do que eles podem conter. Com o nível de ameaça que foi criado em Stranger Things, seria necessário uma morte. Isso porque eles ameaçam toda hora que vai matar a pessoa e acabam não matando. Ou seja, as ameaças acabam se tornando em vão. Com ameaças em vão, por que você vai temer as coisas? Não tem motivo, né? Você sabe que vai ser em vão. O que torna toda essa questão de morte de protagonistas em Stranger Things um erro de roteiro. Então eu já havia comentado antes, comento agora de novo. Se na quinta temporada Stranger Things matar um protagonista, vai ser erro de roteiro. Se eles decidirem não matar, também vai ser um erro de roteiro. Eles se colocaram ali numa sinuca de bico, né? Então, com certeza, eu acredito que o fato deles não terem tido coragem em temporadas anteriores, como, por exemplo, a terceira temporada, que eu acho que seria o timing ideal pra você matar um protagonista, como eles não fizeram isso antes, isso diminui muito o peso das cenas. Pra mim, reviver a Max foi a gota d'água, foi um negócio assim que, meu Deus do céu. Então, com certeza, tem algumas ameaças na quinta temporada que vão ter o peso das suas cenas ali, em questão de roteiro, muito diminuído por conta dessas ameaças falsas que Stranger Things é capaz de criar. Isso quer dizer que vai ser uma péssima temporada? Isso quer dizer que as cenas não vão ser legais? Não. É só um fator de roteiro mesmo que vai estar bem explícito ali. Gabriel Carvalho. Minha teoria é que o Will está escondendo algo que será revelador. Algo além da conexão dele com o Vecna. Se ele for tipo Horcrux, igual o Harry, ele pode ter herdado algo mais? Então, eu não acho que o Will vai herdar algo mais em relação, assim, a poderes ou super habilidades. Mas eu acho que talvez pode ter algumas coisas sobre a estadia do Will no mundo invertido, lá na primeira temporada, que podem ser reveladoras. E eu não acho que ele esteja escondendo isso, eu só acho que ele nunca parou pra pensar que aquilo seria revelador. Talvez porque faltava informações sobre o Vecna, né? Faltava informações sobre o Devorador de Mentes. Aí agora que eles vão ter informações, pode ser que ele revisite esse momento da vida dele e perceba que tem alguma revelação ali. Eu acho isso mais possível. Lucas, seria legal se nessa temporada eles voltassem com aquela ideia da primeira de que não pode respirar no mundo invertido por muito tempo. E acabar rolando de personagens acabarem se infectando. Pô, Lucas, eu ia achar isso muito legal, hein? Principalmente com essa ideia do mundo invertido estar invadindo Hawkins. Eu acho que o ar pode ser comprometido ali, né? Não sei, pode ter uma mistura do ar do mundo invertido com o ar do nosso mundo, que pode acabar sendo tóxico. Eu acho totalmente plausível, tá? Eu acho que seria uma forma deles colocarem um band-aid nessa informação aí, que eles deixaram passar em outras temporadas e que estava presente ali na primeira, sobre o ar do mundo invertido ser tóxico. Quando o Lucas fala aqui de pessoas se infectando, eu só imagino que a pessoa vá pro hospital ali com problema respiratório mesmo. Eu não acho que ela pode acabar sendo ali um servo do Vecna ou qualquer coisa assim, mas isso causaria um grande problema, né? As pessoas indo pro hospital, tendo superlotação ali. Eu acho que seria uma dinâmica de apocalipse bem interessante de você explorar. E por último, e não menos importante, temos aqui a última teoria, que é do Kaizé. O que você acha sobre a teoria do verdadeiro Will ter ficado no mundo invertido e o falso Will ter sido resgatado? Eu acho bem ruim, mas eu queria muito saber o que você acha. Eu também acho muito ruim, Caís. Porque pra mim tem coisas assim que um falso Will não poderia ter vivido, sabe? Além de que essa teoria seria totalmente, assim, ofensiva pro personagem do Will, que ele mal tem desenvolvimento depois da segunda temporada, tadinho. Aí o pouco que ele tem vai ser ali pra um Will falso? Poxa, não tem tempo pra fazer essas coisas, sabe? Então eu acho essa teoria sobre clones, sobre, olha, tem uma versão do Will ali no mundo invertido,
totalmente furada, cara. Mas agora eu quero saber de você, né? O que você achou dessa teoria? Tem alguma outra teoria que eu comentei aqui hoje que você pensa diferente do que eu falei? Eu convido você a comentar tudo aí embaixo que eu vou querer saber a sua opinião, tá bom? E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Essa foi a edição do Comentando Teorias de hoje. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!